Debate presidencial. Falta a terceira parte, temos que ver isto. É esperto, é pá. Como é que estás, André? Terceira e última parte do grande debate da RTP em direto para todo mundo, a partir É igual. de Lisboa, Sim, do Centro de Inovação do Instituto se quiseres alugar a minha também podes, bro. Eu tenho ali a casa de banho enorme. Técnico, o debate que reúne na Tá bem, televisão pois já vou pública ver. todos os 11 candidatos à presidência. Esta da parte vai ser uma República. javardice de todo o tamanho. A faltar a intervenção de André Pestana. Falávamos na altura de economia, crescimento económico, com as dimensões também de leis laborais e de imigração. André, já defendeu uma idade da reforma a ser reduzida para os 62 anos e também que a tecnologia seja usada para diminuir horários e a precariedade. Pergunta é quem é que vai trabalhar no lugar dos que se reformam e também como é que se garante a sustentabilidade da segurança social por esta via. Qual é a troca? Já não posso fazer trocas nenhumas, bro. Os candidatos todos parece que defendem... Não, Portugal sexta não melhor, consigo, bro. Sexta à saúde, noite não consigo. educação, Não justiça, consigo mesmo. Economia. Mas se me permitem, Estou mesmo alinhavo. basicamente é demagogia. Desculpem a frontalidade. O que é que ele disse? Não se consigo sentem mesmo, André. Portugal Pá, melhor curtia boa, mas não consigo, bro. em saúde, educação, justiça, economia. Já tenho cenas combinadas com a Joana. Mas se me permitem, basicamente é demagogia. Mas o que é demagogia? Não Todos percebi. no lugar dos que se reformam e também como é que se garante a sustentabilidade da segurança social por esta via. Claro que sim, mas antes de mais, se me permite, tivemos a ouvir aqui os candidatos todos parece que defendem um Portugal melhor na saúde, educação, justiça, economia. Sim. Mas se me permitem, basicamente é demagogia. Ok, Desculpem a porquê? frontalidade. Não disseram de onde é que se vai buscar dinheiro. Porque para melhorar os salários é preciso dizer onde é que se vai buscar dinheiro. É pá, André, mas isso é uma eleição presidencial, meu. Não cabe a um presidente da República fazer esse tipo de propostas. Isso é o governo, meu. Este homem parece estar perdido. Tens de formar um partido, André. Forma o stop. Eu até o momento fui o único candidato, e por isso também a minha candidatura tem o lema, é a hora de abrir pestana, é preciso denunciar onde há dinheiro e onde há muito dinheiro. Por isso eu falei da questão Percebem, malta? Porque o apelido dele é Pestana. dos banqueiros. O senhor candidato André Ventura André. falou que é contra, por exemplo, os subsídio-dependentes, mas o partido dele, o Chega, juntamente com o PS e com o PST, são os mais subsídio-dependentes do Orçamento de Estado, que recebe cada um desses três partidos mais 5 milhões de euros dos nossos impostos. Quer acabar com isso. Quero acabar com Reduzir a isso. zero. Claramente sou o único candidato que diz que é para acabar com esses subsídios milionários aos partidos, onde o Chega, PS e o PST são os maiores, digamos assim, que recebem desse dinheiro que não deviam receber. Aqui não mentiu. Que não se devem receber. Eu não interrompi. É o PS3. O Chega é o PS3. Entretanto, também outra coisa. Vou começar a mandar Se esta. queremos que não aconteça como tem acontecido, ordens chegam aos hospitais para cortarem na despesa, mesmo que implique abrandar consultas e cirurgias, se as pessoas querem, de facto, aumento de reformas, se as pessoas querem um aumento de salário, melhores condições de trabalho para Também, os olha, nossos vou-te já dizer, arrumar este gajo não é difícil. jovens fiquem, tem que se ir buscar dinheiro, tem que se ter coragem para isso. Mas o Presidente da República não legisla, André. Claro, como eu disse, como também muitas questões que se falou aqui. Temos também não atualmente tive, um governo à mas direita. Está objetivamente- convencido que consegue fazer uma estrutura de influência para que um governo de direita legisle nesse sentido? Posso dar um exemplo muito concreto. Em 2012, houve um governo de direita, até com um Presidente da República de direita, que tentaram uma mudança na TSU. Diziam que era irreversível para Portugal ser um país moderno. O que aconteceu? O que parecia impossível. 1 milhão de portugueses veio para a rua de forma pacífica, mas conseguiram o que parecia impossível e recuou. A luta dos profissionais de educação. O atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, na altura na oposição, antes de começar a luta dos professores e dos profissionais de educação, dizia que a recuperação do tempo de serviço dos professores era insustentável. Devido à luta, é possível, não conseguimos tudo, a todos, mas cerca de 100 mil conseguiram. É isso que eu A quero última transmitir. greve geral vai travar as alterações às leis laborais? Se calhar não é só com um dia de greve geral. Agora, claramente, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras é a única forma, não é um Presidente da República, não é um Governo, mas é essa mobilização. Porque senão isto é só demagogia, são todos a dizer que vamos melhorar tudo e depois não se melhora nada. Fala-se de ficou do inovação. seu ponto de vista- Só mais uma questão. É a última? O senhor candidato Coutrinho falou da questão da necessidade de reformular, do liberalismo, que é isso que vai permitir aumentar salários. Um dos maiores exemplos, não o melhor exemplo de liberalismo no mundo, são os Estados Unidos, em que em termos de reforma laboral Os Estados Unidos são o melhor exemplo de liberalismo no mundo. Tá muito bom. avançada na perspectiva dele, e temos metade dos 350 milhões de americanos, norte-americanos, têm dificuldade para comprar alimentos. Muito bem, É está- isso que é o liberalismo. está- É isso que é Não, não, a grande não, volta, não, já não, vou não, falar não, todos. não, André, mas eu alguma vez defendi o sistema de segurança social dos Estados Unidos. Pois nunca ouvi o Coutinho defender isso, honestamente. What the fuck, este gajo está bêbado. André Pestana, estou a falar Tem razão. contigo. Alguma vez João, defendi o deixa-me sistema ver de segurança social dos Estados Unidos? Defende o Alguma vez? liberalismo.
Então não ponha palavras na boca. Demagogia é isso. Demagogia é isso. Não é Demagogia. demagogia. Não é demagogia. O jogo de figueiras já Demagogia feita. fez a réplica, André Ventura, Só porque rapidamente. o André Pestana deve ter a pestana pouco aberta para não perceber algumas coisas. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe quem é que apresentou no Parlamento 3 vezes para se acabar com os benefícios fiscais dos partidos e com outras coisas? Se eu não for de certeza que não está lá. Nem nenhum partido, se eu apesar de ter andado em 3. Mas em nenhum deles, nesses 3 partidos em que andou, todos defenderam mais subvenções para os partidos e mais privilégios Continua a para os defender isso, partidos. André Deixa-me só dizer Mas isto. propôs acabar com os Propôs. Eu também. Olha, propusemos que, juntamente com a Iniciativa Liberal, sabe quem é que chumbou? Sabe quem é que chumbou? Os outros partidos. Portanto, tem que estudar e tem que abrir a pestana. Mas sabe o que é que também devíamos controlar? Era os sindicatos. Sabe o que é que também devíamos controlar? Era o dinheiro que vai para os sindicatos, como ao STOP e como ao Olha, SEU. eu estou a trabalhar para dar aulas na escola inclusivamente, Ai, é com caraças. Ganda bacanal isto. Toda a aulas na escola inclusivamente, pública, a por sua... isso também se não pega. Agora, então me pediu para eu Estudo não também, interromper, analiso. pediu-me para interromper e agora está-me a interromper. Não, também me interrompeu, É que sim. é muito fácil falar, mas foi a direção do STOP que disse que o senhor não prestou contas, nomeadamente nas contas dos sindicatos. Mano, o Ventura anda a amealhar os podres de todos os candidatos para depois mandar estas. Há outra coisa, Está não estou enganado, tenho aqui a notícia. Esse debate nunca pode ser Quer que lhe mostre? Houve uma auditoria e os sócios André, em para abrir a Assembleia aprovaram por unanimidade. Está enganado, tem que abrir a pestana. Isto é aquele meme, sabem? Do Two Air Fighting, sabem? Deixa dizer tudo só Carlos, que- não consigo falar. Já só há Sabe o ruído que é que agora. também temos Já que só- controlar, André? É o dinheiro que vai para a mama dos sindicatos que Já há disse anos isso, André como Ventura. outros nos Não é anos para transformados. permitir. Uma bandalheira, isto é uma bandalheira. André Ventura e André Pestana. Agora a pestana. Que puta de bacanal que está para aqui, bro. Presidentes da República, by the way, estes. Candidatos a Presidente da República. É o Agora a único. Folha nem vá Tem trabalhar. mandato. Vá trabalhar! Vá André trabalhar! Ventura, peço desculpa. Desculpa, ele mandou. Nem vá trabalhar. André Ventura e André Pestana. É o único. Agora a pestana. Eu peço Agora a desculpa. Folha nem vá Tem trabalhar. mandato. Abra a pestana e vai trabalhar! Abra a pestana e vai trabalhar! Parece o Pedro Jorge no. Parece o Pedro Jorge no Secret Story. Tá, mas é aquele ali. É este o nível, pá. Eu agora vou interromper Trabalhar André na Pestana. escola pública. André Ventura, peço desculpa, mas eu vou É mesmo abrir a pestana e ir interromper. trabalhar. Há momentos em que temos que fazer... Canal aberto, by the way. Estamos na reta final do debate, há acertos de tempos ainda para fazer. Já vamos e eu queria ver. lançar-lhes um desafio a todos. Eu vi-os e Um não me debate pareceram, pode só estar se foi, de vai ser aqui. temas relevantes e menos ainda um debate com tanta gente a participar. A minha Que proposta javardice. agora Coitado é do que Carlos possam alargar Daniel. cada um Santo. o leque temático deste debate, usando um minuto e qualquer coisa, dependendo dos tempos. Eu vou fazer cessar essa intervenção quando perceber que estão equilibrados, acrescentando um tema que esteja ou a escapar pura e simplesmente ao debate destas presidenciais, ou que lhes pareça que não está a ser suficientemente sublinhado, e há muitas questões que preocupam os portugueses. Henrique Gouveia Melo, vou começar por si. Eu tenho 4 causas que quero defender se for Presidente. Um novo contrato social, uma economia verdadeiramente... Agora o Marcos Mendes mandava logo assim, e a maçonaria. E ele começava. frente para o século XXI. Nós já foram identificados aqui muitos problemas da nossa economia. Nós temos que mudar o nosso modelo económico. Um Estado seguro, externamente, internamente, nós temos um Estado seguro, mas temos fortes preocupações no horizonte e devemos ter isso em consideração. Não pode, mas Estado isso, renovado. isso foi estúpido. Na Não? justiça, Isso é um erro. nas reformas que precisamos fazer no nosso Estado para avançar, e para isso é preciso estabilidade e governação também com estabilidade. Eu quero contribuir para essa estabilidade. E como é que eu contribuo para essa estabilidade? Porque não venho com nenhum interesse partidário, não quero derrubar, nem quero ajudar, quero ser É a neutro, estabilidade. eficaz e pragmático. A mim só me interessa uma coisa. Eu não divido os portugueses. Eu quero unir os portugueses no topo da pirâmide do sistema político bem. que é a Presidência da República. Jogue sim, senhor. Dois é juntos, LMK. gostava de ouvir também sobre qual é o tema ou os temas que lhe parece que estão a escapar ao debate e que era importante que o marcassem. Há um tema que nunca foi tratado em nenhum debate desta campanha eleitoral. Qual é? Eu acho simplesmente lamentável. Mano, o Marcos Mendes não saiu mesmo da porra do contra-informação. Mas normalmente está igual. Comunidades portuguesas. Quais? As comunidades portuguesas nunca... É um tema essencial do ponto de vista estratégico para Portugal. Nunca ninguém tratou esta matéria. E porquê é que Portugal não é um sítio, nem um território, é uma nação, contra os 10 milhões que estão cá dentro e contra os milhões que estão lá fora? E, por exemplo, neste momento há um problema sério
de ensino do português, da língua portuguesa no estrangeiro. Estas matérias não são tratadas. Eu, por exemplo, comprometi-me já a fazer presidências abertas no estrangeiro, junto às comunidades. E acho que isso é de uma importância capital E para para concluir, porque aproximar. está com vantagem no tempo? Segundo ponto, estabilidade. É um tema que tem sido tratado, mas não tem sido aprofundado. Mas quem é que diz que é- uma questão essencialíssima. Quem é que diz Já que é disse partidário? me separa isto de Gouveia e Melo? Gouveia e Melo, numa questão essencial. Gouveia e Melo disse que me separa isto de... Esta é uma questão essencialíssima. Já o disse que me separa isto de Gouveia e Melo, numa questão essencial. Gouveia e Melo, em setembro deste ano... Concluindo. Não é um pormenor. Concluindo. Disse na Universidade do Minho, em Braga, que o seu padrão de estabilidade estava, por exemplo, no governo de Passos Coelho, que não tendo cumprido uma promessa eleitoral, devia levar Já o disse esta noite, Luís Marcos Mendes tem que avançar. Não, ainda não tinha dito isso. E eu acho que esta é uma questão essencial. Como tem dito o Primeiro-Ministro, e bem, o Governo deve cumprir 4 anos da legislatura. Foi para isso que foi Ficou eleito. colocada a sua Isso última é nota, tenho mesmo que avançar. importante Tem a ver para com aquilo que resolver ele está a dizer. problemas económicos Não vou, sociais. não vou conseguir que todos tenham o tempo que já teve. António José Seguro. Bem, eu considero como prioridade a questão da saúde, já que o referi, vou insistir nisso e se me ser... O António José Seguro tem cara de mocho. E isso é que me transmite também alguma confiança para eventualmente poder votar nele caso o Coutinho não passe à segunda volta. Porque para mim é essencial um Primeiro-Ministro, ou aliás, desculpem, um Presidente da República que tenha cara de mocho. E ele tem mesmo os requisitos. Né? Mas não transmite. Tipo, mocho transmite segurança e estabilidade. A confiança dos portugueses será essa a causa do primeiro ano de mandato. Não tem bué da cara de mocho, mano. Ele parece um mocho, mano. E epá, honestamente, transmite-me calma e segurança por ser um mocho, bro. Está ótimo. Num pacto para a saúde que promova o acesso a tempo e horas dos portugueses. Essa é a minha causa. Segundo, considero que é inaceitável Não é? as desigualdades que existem entre homens e mulheres. Coruja. O Coutrinho tem cara de coruja das neves. O Seguro tem cara de mocho, bro. Passados Pá, estão 51 anos, nós temos que resolver este assunto. Porque quando se diz que o Presidente da República é o garante da unidade nacional, não é apenas na questão territorial. É também na garantia de coesão entre as pessoas que vivem no interior e no litoral e nesta situação inaceitável de haver mulheres e homens em situação de desigualdade. Mulheres que desempenham as mesmas funções e recebem menos salários, as mulheres que são vítimas da violência doméstica ou aquela situação horrível de jovens mulheres que querem ter um emprego e que são sujeitas a uma pergunta que não devia existir no século XXI. Se estão a pensar em engravidar quando o nosso país precisa de ter tantos filhos e precisa de rejuvenescer a Pá, sua Monteiro, pirâmide. calma aí contigo. André Ventura, o que é que falta falar nesta campanha? Eu acho que há duas... Monteiro, relaxa lá, bro. Eu não sei se foi só porque viste o João a ir à stream do Ant-Man. Tem calma Coisas contigo. fundamentais. A primeira é a limpeza que o Estado precisa. Passou despercebido a muita gente um anúncio que foi feito hoje ou ontem pelo Governo, de que até nas CCDRs, que deviam ser de descentralização, vamos ter mais 5 vice-presidentes absolutamente desnecessários, absolutamente mais a custas do erário público. Nós temos tido um Estado a aumentar cada vez mais, a ir sacar a quem trabalha, a ir sacar a quem investe, para continuar a sustentar um Estado gigante, que nós temos, francamente, de começar a pensar numa reforma que tenha um Estado eficaz para Ainda as bem. pessoas, que não seja um excesso e uma carga de burocracia e que não esteja sempre a criar novos cargos. É a direção executiva do SNS. Olha, eu estive São lá mais no 5 primeiro vice-presidentes dia. das Como é que CCDRs, estamos? Uma coisa que tem que ser falada e concretizada mais do que E a falada. segunda? Porque esta limpeza é fundamental. A segunda é a reforma da justiça. Convém Nós temos escrever o tido, nome do homem de como facto, deve de em ser. Portugal, como um dos grandes problemas, a lentidão absolutamente inaceitável da justiça. Eu vi hoje mais um recurso do Ricardo Salgado e mais uma vez à espera de sabermos o que é que vai acontecer e eu não me posso esquecer, Fazia tenho ideia, encontrado Inês. muito na campanha, pessoas que me vêm abordar, são lesados do BES, lesados do Banif, lesados da banca que veem isto. A justiça foi rápida a devolver as pensões do Manuel Pinho, do Ricardo Salgado e de outros e deixou os lesados na miséria. Stank, E deixou estas bom pessoas ano à para espera ti, meu de puto. justiça. Nós temos que ter uma justiça que, pela primeira vez, talvez, na nossa história, deixe de ser uma justiça de recurso atrás de recurso, de atraso atrás de atraso, como estamos a ver em vários casos, no Sócrates e noutros, e temos que ter uma justiça que funcione. Este país nunca terá segurança enquanto a justiça não for igual, não for Muito bem. eficaz e não for rápida António a pôr Filipe. na cadeia quem tem que meter na cadeia. O Presidente da República deve ser um fator para a mudança que o país precisa e que Não o sei, país mano. aspira. Vamos ver. Nossa democracia, a nossa Constituição, que o Presidente da Não me República tem pronuncio. por função cumprir e fazer cumprir, consagra um conjunto de direitos fundamentais de natureza política, económica, social e cultural, sublinho e cultural, que estão muito longe de serem cumpridos.
e os portugueses precisam ter um Presidente da República que se identifique com essas preocupações sobre as preocupações fundamentais do acesso à educação, do acesso à cultura, do acesso à saúde, do acesso ao trabalho com direitos. E eu creio que os portugueses precisam de eleger um Presidente da República que se identifique com estes valores e que seja um fator para a mudança que o país precisa e que é inquestionavelmente necessária. Eu também quero muito que o Coutrinho passe à segunda volta, pá, mas se não passar, vou ao seguro. Já disse isto três várias pilares do meu compromisso eleitoral, que são a cultura, o conhecimento e o crescimento, para falarmos apenas... Ó Cibras, imagina, tipo, olha-me essa conversa. Se fosses comuna, votavas no António Filipe ou no Pestana. Mano, sei lá eu não sou, porque como é que eu tenho de responder a essa pergunta? Hoje, e muito pouco... Não, ainda não, Gui, só à tarde. E isso é absolutamente fundamental se queremos assegurar a coesão social e territorial do país, que estes três pilares se desenvolvam com igual força. E falar de cultura e falar de conhecimento teria sido absolutamente essencial, porque sem isso não vai haver a mudança que eu reconheço que as pessoas querem. As pessoas querem, de facto, mudar. Sentem-se muitas delas desafetadas, esquecidas pelo sistema e pelos sucessivos governos, querem, de facto, mudar. E aqueles que querem mudar não vão certamente encontrar essa mudança em candidatos como o António José Seguro ou Marcos Mendes, que estão na política há décadas, ou em candidatos como o Almirante Gouveia e Melo, cujas posições políticas não são conhecidas, certamente não nos candidatos, uns que vão desistir e outros que não têm hipótese de chegar à segunda volta, ou mesmo naqueles que podem chegar à segunda volta nunca vão ganhar. Vamos ver. Mas este não é o vão. minuto Todos de os estudos de apelo ao opinião dizem, lamento, André Ventura, os estudos de opinião dizem que não têm hipótese. Para já estão à tua frente, o que é uma coisa que também devias pensar. Oh, André, olha, vou dizer uma coisa. Toda a gente sabe que tu és o candidato com mais taxa de rejeição do planeta Terra, mano. Qualquer gajo que vá contra ti, todas as pessoas normais e com algumas ideias na cabeça vão votar no outro candidato. Eu honestamente votava no António Filipe para não ver o André Ventura a ser Presidente da República. Portanto, isto é o nível. Isto é o nível, é a baseline. Eu votava em qualquer outro candidato, até no André Pestana. Eu até votava no André Pestana só para não ver o André Ventura a ser Presidente da República. Portanto, imaginem. Não tem hipótese. Portanto, para mudar, para responder a este anseio de mudança... Nem é estúdios, é rádio de Este minuto de apelo ao voto não foi isso que eu propus, mas ficaram as notas em relação aos... Ficou a arrogância de quem acha que vai ganhar tudo. Esta é a arrogância dos liberais. Olha, tem noção, pá. Tem noção, pá. Antes disso que andar a fazer TikToks, pá. A fazer dancinhas e o caraças. E a fazer desafios da Malagueta, pá. Falou o João Coutinho de Figueiredo. E o André Ventura também sabe. Agora volto para o Jorge Pinto, se me permita. Jorge Pinto. Responda-me só É uma pá, questão. o quê, mano? Há uma petição para invadir o consulado. É pá, isto para mim era tudo... Nos últimos 10 anos, onde é que eu estive? Qual foi o cargo político que eu tive? Olha, Mais rigor. Mais rigor. Mais rigor. Então, se quiser, durante os primeiros Grande António José Seguro, 20 pá. anos da sua vida adulta esteve na política, fez um interregno de 12 anos e agora voltou. Muito bem, está colocada a nota. Jorge Pinto, é a vez do Jorge Pinto. Um dos seus temas de eleição tem sido a regionalização. Fiz muito na Não sei se vida, era isso que diz. ia trazer. Eu vou trazer 4, para além daqueles que já discutimos hoje, 4 temas que eu acho que são importantes e que felizmente Ir à têm stream estado do nesta ano. É pá, campanha. é assim, honestamente, eu percebo, eu volto a dizer, eu não me identifico muito com a estratégia de campanha do Coutrinho, embora eu acho que resulte. O Bernardo Blanco, acho que o Bernardo Blanco é que está a tratar disso e eu percebo a estratégia deles para tentar apelar ao voto dos jovens, mas acho que não é na stream do Ante que se vai conseguir mobilizar mais jovens para irem votar, bro. Tipo, não é por mal, mas não acredito que isso vá funcionar. Mas percebo, pá, acho que há outros sítios mais apropriados para isso e não é em streams da Twitch, ok? Sinceramente. Mas pá, pronto, é a estratégia dele e tudo certo com isso. Tipo, não, nem tão pouco na minha, sequer. A minha não tem expressão suficiente para isso sequer ser uma coisa relevante. Portanto, não acho que seja em streams da Twitch que isso vai resultar. Perceba a estratégia, tipo, de andar a fazer colaborações com youtubers e não sei. Eu acho que foi por causa do Zé, com certeza. Mas perceba a colaboração de meter youtubers e streamers na comissão de honra, por aí também me ter feito o convite a mim. Perceba isso tudo. Mas acho que não é a estratégia correta, tipo, os TikToks, não sei, mas não. Para mim, eu acho que o Coutrinho ganha por ser o Coutrinho e por ter as ideias que o Coutrinho tem e pela postura que ele tem, e não propriamente pelos disparates que se fazem na internet. Tipo, mas pronto, pá, eu não sei, os putos, vê-se que os putos votam mesmo assim, os putos veem, quem é que houve Prof Jam dos candidatos? É o Coutrinho, então vamos. É isto, infelizmente, esta é o processo de decisão dos putos hoje em dia para irem votar num gajo, mano. É bastante triste, mas pronto. Que eu tenho conseguido fazer com que eles sejam na campanha. O primeiro é a regionalização.
É intolerável, 50 anos depois da nossa Constituição, continuarmos por cumprir esse imperativo e é insustentável. Ó Monteiro, olha, eu vou-te dizer uma coisa, bro. Tipo, tu estás-me a chatear. Estás a spamar imenso e não estás a dizer pão. Imagina, o Ventura nunca na vida ganha as eleições presidenciais e ele sabe disso. Porque, independentemente dele passar à segunda volta, que eu até posso acreditar que ele passe, qualquer candidato que vá contra ele ganha as eleições porque as pessoas não vão votar no André Ventura, vão votar no outro candidato. O André Ventura tem uma taxa de rejeição altíssima. As pessoas não gostam do André Ventura, na generalidade. Portanto, não vão votar nele, garantidamente. Não votam. E isso aqui temos com... Não duvido. Nem Catarina Martins, porque eu vou dizer, há pessoas como eu que, mesmo sendo liberais e mesmo sendo de direita, ou seja o que for, votavam na Catarina Martins em vez do Ventura. Garanto-te a ti. Mas garanto-te a ti. 100%. 100%. Portanto, garanto-te a ti. Mas pronto, isso é muito provável de acontecer, mas garanto a ti. De qualquer... Não sei se há. Não sei se há. Mas pronto. De qualquer das formas, era o que eu dizia. Sim, depois estão a dizer que quem votaram são uma merda. Hein? Bom, não interessa. De qualquer das cenas. Epá, Nerf, podes darem um time-outzinho ao Monteiro, mano? Que o gajo só está mesmo a dizer porcaria, bro. Isso está-me a chatear. Sim, pronto, é isso. Não terá mais votos. Não, é impossível ganhar na segunda volta. Impossível mesmo. Epá, posto isto, eu acho que os candidatos mais prováveis a conseguirem algum resultado bacana ou é o Seguro ou o Coutrinho. Pá, vamos ver. Dizermos a quem nasce na Guarda, a quem nasce... Sim, mas também em imagina, Moreira, não são a os quem jovens nasce que em decidem os Évora, votos. vai ter menos oportunidades A realidade para é nasce essa. no Porto ou em A Lisboa. maior parte só dos porque jovens já nem vai votar. nascido aí. Portanto, vê bem. Eu acredito que com a regionalização, que será boa também para aqueles que nascem no Porto e em É? Lisboa, Achas será que sim? certamente Então, boa pronto. para o país. Segundo ponto, violência doméstica. Esta Todo dia, tem de qualquer ser dia, a grande any day. prioridade de um Presidente da República. É intolerável que continuem a morrer mulheres. Tu o bronco, chamas ao outro parolo. Mano, é preciso seres Crianças que muito são denso. vítimas diárias de violência nas suas casas, no lugar onde deviam estar seguras em permanência. Terceiro ponto, a transição ecológica. O nosso grande desafio, mas também a nossa grande oportunidade. A transição energética. Garantir Imagina. que os portugueses pagam menos, que as suas faturas são reduzidas, têm mais conforto térmico nas suas casas e que também estamos mais protegidos ao nível da defesa. Para que nós... Não, é o que eu estou a dizer. Eu mais depressa votava na Catarina Martins. Eu também abomino as ideias do Bloco de Esquerda, atenção, mas muito mais depressa votava no Bloco de Esquerda do que no Chega, mas garantidamente. Garantidamente. Em termos de propostas sociais, económicas é para esquecer. Mas económicas é para esquecer tanto como o Chega é. Que as propostas do Chega economicamente falando são terríveis. E aqui estamos a falar de umas eleições presidenciais, nota? Nem sequer estamos a falar... É que vocês estão a confundir conceitos. Vocês estão a confundir a pessoa Catarina Martins com o Bloco de Esquerda, que não tem nada a ver. Correto? Isto é uma eleição presidencial. Eu votaria a Catarina Martins mais depressa porque acho que é uma pessoa mais equilibrada do que o André Ventura para ser Presidente da República. Mas sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Portanto... É isso. Aliás, não é isso. Eu vou dizer, Tiago. O problema disto é que estamos num país de gente muito burra que acha que tem sempre razão em tudo. Esse é que é o problema. Com a nossa autonomia energética, sejamos mais fortes para resistir a ataques... Que não conhecem nada, nem fazem ideia de nada do que é a realidade política deste país, mas comentam como se tivessem certas absolutas de tudo. Isso é que é o problema. Ponto, a cultura. Mas a cultura... Claro que não. Todos. E acho curioso o João Coutinho de Figueiredo falar de cultura, porque eu lembro-me do que fez no verão passado, João Coutinho de Figueiredo. Lembro quando era deputado único e participou no processo de revisão constitucional, propunha, em relação ao artigo da Constituição que fala do direito à criação e fruição cultural, não era melhorá-lo, não era alterá-lo, era retirá-lo da própria Constituição. Portanto, é quase trágico que venha aqui falar de cultura com a sua visão de cultura para uns. Para mim, a cultura é e será sempre um imperativo constitucional para que todos, em qualquer parte do país, tenham acesso ao direito à cultura. Ficaram os 4 pontos de Jorge Pinto. Catarina Martins, que tema é que gostaria ainda de acrescentar? O que é que está a fazer falta discutir? Faz falta discutir muita coisa. Eu proponho uma perspectiva para olharmos para os problemas que temos. E a perspectiva que eu proponho é cuidar. Mas isso nunca vai acontecer. Cuidar uns dos outros, cuidar de quem está mais frágil. Muito melhor do que atacar, do criar inimigos, do criar fraturas na sociedade. É perceber como é que nos cuidamos. E isto tem a ver com o facto de nós não termos que escolher que criança que vai para a creche.
Temos de ter creches para todas as crianças. Isto quer dizer que nós não podemos dizer se estamos a cuidar dos mais jovens ou dos mais velhos. Temos que ter respostas para toda a gente ao longo de toda a vida, que tratem as pessoas com dignidade. Isto quer dizer que nós temos que cuidar do trabalho e do salário. Mas não é um temos cenário que pensar impossível. quem é que paga a fatura. Quem é que paga a fatura de uma economia em que é possível um dono da cadeia de hipermercados ganhar num dia o que um trabalhador demora anos a ganhar no mesmo supermercado. Temos Estas que eleições falar do presidenciais... Bibi. Obrigado, Gui. Obrigado pelo sub, man. Thank you very much. Man, estas eleições presidenciais são uma tragédia do caraças, porque são demasiados candidatos e os votos vão se diluir imenso. Cuidar de uma economia para ela ser mais igual. E temos que cuidar da liberdade. E para Malta, mas cuidar... estamos a falar, porra, alô, estamos a falar da eleição presidencial. Porquê é que vocês estão sempre agarrados aos partidos, meu? Esqueçam a porra dos partidos. Isto aqui é para votar em pessoas, não é para votar nos partidos, pá. Porra, eu não consigo perceber. Há uma falta de bom senso em relação às eleições que me espanta mesmo. As pessoas não conhecem quais é que são os alvos de cada eleição, mano. É surreal. É uma cena, mano, uma falta de literacia política que eu não consigo compreender como é que é possível, mano. da liberdade. Anos a votar e as pessoas não sabem ainda no que é que estão a votar, bro. É mesmo estranho. Temos de cuidar da imprensa, temos de cuidar da cultura, temos de cuidar do conhecimento e temos de cuidar, digo eu também, do direito das mulheres se sentirem seguras na rua ou em casa ou em todo lado e de não serem elas que têm de transportar às costas o cuidado porque os serviços públicos falham e quando falham elas também são as primeiras a ter 2, 3, 4 e 5 tarefas. Obrigado, o Catarina cuidado Martins. como forma de olhar, queria só acabar com isto. Sim, eu também não vejo, eu vejo todos os outros candidatos a tentarem constantemente desassociarem-se do partido e o Ventura é o único que não se desassocia do Chega, constantemente, nestas eleições. Portanto, eu já vos disse, o Ventura sabe que não vai ganhar estas eleições, sabe, que isso era a morte do Chega, primeiro que tudo, sabe que não vai ganhar estas eleições e o objetivo dele aqui é genuinamente fazer campanha para as legislativas, para as próximas legislativas. É só isso. O objetivo deste homem é candidatar-se nesta eleição, nem é ganhar. É só fazer campanha, mais uma vez. Aproveitar o espaço mediático das eleições presidenciais para disseminar mais uma vez as ideias do Chega. De resto, porque é o único gajo que não se desassocia, tanto que continua a ser o presidente do partido. Todos os outros estão afastados ou estão afastados do partido, ou são só apoiados pelo partido, ele continua a ser o presidente do partido. Silva que fez um relatório chamado Cuidar o Futuro, que fará agora 30 anos. Sim, no caso do seguro, por exemplo. Afastados no sentido em que não têm nenhum cargo neste momento dentro do partido, não são deputados, ou o Coutrinho é deputado europeu. Mas de resto... Que dizia que nós tínhamos 2 grandes desafios no Quem é que tens momento em aqui? uma Só o grande Jorge Pinto, transição talvez. tecnológica. E os 2 desafios eram erradicar a pobreza e travar a degradação ambiental. E o que eu digo é que quase 30 anos depois, estes 2 desafios, que são afinal cuidar de nós, cuidar da nossa casa comum, continuam a ser os fundamentais. André Pestana, que tema gostava de acrescentar ao debate? Bem, eu acho claramente a questão da No redução Círculo da Europeu. idade da reforma, ou seja, no fundo, termos mais tempo para viver e, se reparar bem, a tecnologia e a própria inteligência artificial permitem produzir mais e de forma mais rápida e não se entende, por exemplo, quando vamos a um hipermercado ou passamos na autoestrada, cada vez se vê menos pessoas a trabalhar lá, foram despedidas devido a essa tecnologia, mas continua-se a gerar riqueza, mas as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras que continuam nos hipermercados continuam a ser péssimas, os salários continuam a ser péssimos, quer dizer que a riqueza está a ser concentrada em alguém. Ou seja, isso é importantíssimo. Uma reforma percebo mínima que este homem tem de tanto tempo de antena. Já falou 2 vezes. a todos os nossos idosos e Foi também porque ele não tinha falado na ronda anterior, é verdade, então, esqueci-me. temos que optar. Ou seja, enquanto tivermos e com o compromisso de gastar até 15 mil milhões de euros por ano para os compromissos da NATO, não vamos conseguir melhorar as condições já do o nosso disse neste reformado, debate, mas é importante Manuel afirmar Vieira, isso. que tema é que gostava de Prefiro afirmar acrescentar? isso. Há uma coisa interessante que tem a ver com as reservas de ouro. Portugal é o 14º país com mais reservas de ouro no universo e eu acho que com esse dinheiro podíamos financiar um projeto que eu tenho, que é um botão que cada português tem em casa para os mais variados problemas resolver. Chama-se o botão resolver. E o botão resolver resolve os mais variados problemas. Desde problemas de habitação, a problemas de saúde, a problemas sexuais,
próstata, etc. Portanto, Mas o é botão um passe de resolver. mágica, é só carregar no botão. Atenção, isto está aqui muita ciência misturada, além de magia transcendente, com certeza. Mas é sobretudo ciência e inteligência artificial e muita estupidez natural, que é muito, muito importante também considerar. Humberto Correia. Machado, queres que eu te responda a isso literalmente, bro? Provavelmente sai mais de casa do que tu, puto. Essa é a cena que devias pensar um bocadinho, mano. Devias pensar um bocadinho nisso, puto. É porque isso é fácil mandar. Para já tu não fazes puta ideia de nada da minha vida, puto. Estás a ver? Não fazes puta ideia da minha vida. Mas é engraçado como eu vejo esse discurso constante, mano. Epá, e é só abrir o Instagram para perceber o que é que eu ando a fazer durante a semana. Portanto, quem acha que eu sou louco e fica em casa o dia todo, puto, é porque não me conhece minimamente, nem sabe o que eu ando a fazer. Puto. É só abrires o Instagram para perceberes que eu não estou em casa, pá, tempo nenhum. Praticamente, portanto, eu adoro essa capacidade de argumentação que vocês têm, caralho, que é incrível, porque vocês mandam essas postas de pescada sobre a vida dos outros, mas, exato, está a haver uma stream às 11 da manhã de uma segunda-feira, mas mandei esta, aliás, eu nem em casa estou neste momento, portanto, vê bem, portanto, imagina, sim, não tem nada a ver, mas repara, é que eu nem em casa estou agora, portanto, repara bem neste conceito abstrato destes gajos, é que isto para estes gajos é um insulto, estão a ver, esta do, não sais de casa. Não sais de casa, chaval, puto. Eu já andava a fazer merdas há 15 anos atrás. E ainda tu eras uma criança, puto. Portanto, estás a ver, mano. Epá, imagina. Tem juízo, pá. Tem juizinho, mano. Por amor de Deus. É que mandar este argumento... Tens mais ter este argumento ridículo, puto. É mesmo conversa de parvinho, puto. É conversa de tontinho. Pronto. As alterações climáticas será o fim da humanidade. E nenhum deles nos virá salvar. É conversa de tontinho. É só porque é um insulto tão estúpido, puto. Tu dizes, sai de casa. Bro. Come on, man. Se plantar em Portugal... Colou, olha, queres ver como é que funciona o Rei dos Bait aqui neste canal? Vou dizer como é que funciona. Vou dizer como é que funciona aqui o Rei dos Bait. Não, é que isso é mesmo um discurso tipo cansativo, estás a ver? Porque não é só um gajo, são vários que vêm com esta conversa do sai de casa. Pá, como se isso fosse um argumento sequer válido. Estamos a falar de política. E estes gajos mandam estas, puto. Que não tem nada a ver com nada, bro. Portanto, olha, é assim que funciona o Rei dos Bait aqui. Pronto, tchau, até amanhã. Pá, eu neste momento estou numa de... Ou vocês têm um discurso coerente e construtivo nesta stream, ou então não estão cá a fazer nada. Pá, lamento imenso. Pá, portanto, se não querem estar aqui a conversar sobre os assuntos de forma séria, pá, lamento imenso, vão para o caralho que vos foda e vão para outra stream qualquer. Armar-se em parvinhos. Pronto, literalmente, pá, não tenho paciência para isso, mano. Pá, eu só quero pessoal adulto aqui. São putos, mano, olha, têm outras streams para ver, meu. Olha, vão ver outras streams, pronto. Não vou estar aqui a desmerecer ninguém. Floresta nativa. Criarem mas vão perder o vosso tempo com outra coisa qualquer. Agora a chatear-me a cabeça é que não. Por exemplo, fala-se do interior que não se desenvolve. Seria uma forma de desenvolver o interior com florestas nativas e criar ecossistema para daqui a 20, 30 anos, 50 anos, desenvolvermos o que se chama o... Pá, uma segunda-feira de manhã, mano, é wild. Quando diz esse 500 mil hectares, chegou esse número como? É uma visão que eu tenho, porque eu percorri o país inteiro e vejo um país sem florestas, só vejo pinheiros e eucaliptos, mas... Este é o Sr. Humberto. Era empreiteiro. Já não há florestas, só se vê montanhas sem árvores. E então é preciso plantar aí. Muito bem. Proponho uma ronda final com... Currículo, foi imigrante em França. Tem a ver também com o trajeto... Olha, eu quero ser imigrante em Coimbra. Não são questões humorísticas, mas são questões, se calhar, para olhar com alguma leveza, como exercício final. Pronto, metade da porra do debate foi conversa de chacha. Para cada um poder responder, portanto, o mais brevemente possível. A ordem é a das primeiras perguntas, para, obviamente, quem começou voltar a começar e quem terminou ter agora a possibilidade de terminar. Luís Marcos Mendes, qual foi o comentário em televisão de que mais se arrepende? Nem se lembra. O André Ventura agora teve graça, mas não teve razão. O André Ventura agora teve graça, mas não teve razão. É difícil. É muito difícil, assim, de repente, pensar... Isso é que é um dilema. Deixa-me só fazer... Que pergunta foi esta? Isto é uma pergunta bizarra, mano, para fazer um candidato à presidência da República. Eu sei, é um dilema, mas é muito difícil estar neste momento a responder. É isso. É muito, muito difícil. Se der uns minutos para pensar, talvez. Houve algumas vezes em que foi para casa a pensar, podia ter dito de outra maneira. Sim, claro.
Evidentemente. Isto parece uma pergunta de um podcast, bro. Parece que estamos aqui a entrevistar o Marcos Mendes. Evidentemente. Não, isso com certeza. Haverá momentos em que uma pessoa, se pudesse voltar atrás, faria diferente, quer na análise, quer na... Oh, mano, e depois estes rodapés da RTP. Comentário que mais se arrepende. É muito difícil. Oh puto, o que é isto? Sentiu que foi injusto alguma vez? Isto foi bizarríssimo. Sim, acho que seguramente fui injusto várias vezes, mas tentei acima de tudo ser... Aí, puto, esta parte 3 foi um shit show. Agora, acho que seguramente muitas vezes fui injusto e às pessoas a quem fui injusto, evidentemente que lamento. Henrique Gouveia Melo, alguma vez desobedeceu a uma ordem hierárquica por razões de consciência? Não, nunca tive necessidade disso. Porquê? Porque nunca me deram nenhuma ordem que me obrigasse a violar a minha consciência. André Ventura, alguém da sua família, um sobrinho jovem, um primo, vem contar-lhe que está apaixonado por uma pessoa do Bangladesh. O que é que... Epá, o que é isto, mano? Que perguntas são estas, puto? Epá, Carlos Daniel. Epá, não pode ter sido uma pessoa da direção da informação da RTP que escreveu isto, bro. O que é isto, puto? Essa... Respondo-lhe que, enfim, que o amor pode acontecer em todo o lado, mas eu, enfim, preferia que fosse uma portuguesa. Foda-se. Em todo o caso, o amor é o que é. A pessoa do Bangladesh tem, como todas as outras, cumprir as regras, não cometer... Epá, foda-se, mano. Eu achei que ele ia dizer, finalmente, que uma pessoa do Bangladesh é, sobretudo, um ser humano e uma pessoa, mas nem neste cenário. Neste cenário teve que dizer que tem que cumprir as regras. Ter crimes... Gostar do nosso país, amar o nosso país. E aí era bem-vindo à família. E isso, como toda a gente, se cumprir as regras, deve fazê-lo. Eu só queria dizer uma coisa. Nem assim não disse que ia ser bem-vindo. Permitido. Eu acho que o Marcos Mendes hoje foi injusto. Porque ele pediu desculpa, não foda-se, lembrou de nenhum comentário injusto que fez. Deixa-me só dizer isto. Eu lembro-me de tantos que fez sobre mim, muito injustos, que eu reconheci essas desculpas hoje, aqui no estúdio. António José Seguro. O André Ventura estava com a lágrima nos olhos, reparem. Reconheci essas desculpas hoje. Aqui no estúdio. Olha a lágrimazinha. Foi afastado da liderança do PS nas eleições primárias, que foram as primeiras e também as últimas que aconteceram num grande partido português. Já perdoou a pessoa que o convenceu de que aquilo era uma boa ideia? Vimos. Não, porque essa pessoa fui eu próprio. E portanto, quando as... Boa ideia? Não, porque essa pessoa... Partido português. Já primárias, que foram as primeiras e também as últimas que... Foi afastado da liderança do PS nas eleições primárias, que foram as primeiras e também as últimas que aconteceram num grande partido português. Já perdoou a pessoa que o convenceu de que aquilo era uma boa ideia? Não, porque essa pessoa fui eu próprio. Esta piada, isto foi awkward, este risinho. E portanto, quando as ideias resultam de convicções, só temos que aceitar o resultado democrático. E ainda está convencido que foi uma boa ideia? Sim, claro, abrir a participação. Como, aliás, o Carlos Daniel disse muito bem, foi a primeira vez que um grande partido fez isso e, portanto, quem tem, como eu, um grande compromisso democrático e com a participação democrática, naturalmente que isso foi uma abertura muito grande. Sabe que os partidos em Portugal precisam de se abrir muito. Já não temos tempo agora para continuar. João Coutinho de Figueiredo, Inclusivamente o Chega, que só teve eleições para eleger o Ventura. Quem é que se candidata às eleições do Chega, by the way? É que o liberalismo precisa de um travão. Desculpa. Onde é que o liberalismo precisa de um travão? Tem um travão automaticamente embutido em si próprio. Há uma coisa que eu aproveito para corrigir, uma injustiça histórica. Esta não tem a ver com a injustiça do Marcos Mendes, a injustiça histórica é atribuída e corretamente ao Adam Smith a criação da mão invisível, mas ele 16 anos, e é vista a mão invisível como sendo o epítome de deixar as coisas funcionar, porque aquilo há de espontaneamente endireitar-se. Mas esquece essas pessoas, 16 anos antes dessa publicação da Riqueza das Nações, onde incluía a teoria da mão invisível, ele publicou a teoria dos sentimentos morais, que eu recomendo vivamente que os presentes leiam se não tiverem feito já, porque explica muito bem como é que numa sociedade liberal é impossível uma pessoa sentir-se verdadeiramente livre quando tem pessoas a passar fome ou dificuldades ao seu lado e que os sentimentos morais estão bastante acima do interesse próprio. A moral pode ser esse travão, então? Não, já é, na própria natureza humana. Catarina Martins, qual é a causa fraturante pela qual vale mais a pena lutar hoje? Eu acho que se chama causas fraturantes, na verdade, aos avanços civilizacionais que serão... Acho que a pergunta à Catarina Martins foi fofinha. Com fraturas na sociedade. Não foi tão dura como os outros. A ter acesso a cuidados de saúde quando decidiam abortar, em vez de morrerem em abortos de vão de escada, nós charámos uma fratura ainda na sociedade. Ainda há alguma pela qual vale a pena lutar Há hoje? muitas.
há uma enorme desigualdade. Nós aqui neste debate, por exemplo, falámos muito de imigração e eu ouvi coisas que fraturam a sociedade. E eu, por exemplo, gosto de pensar que quando festejamos golos da seleção, estamos a festejar as conquistas extraordinárias do filho de uma mulher cabo-verdiana ou guineense ou brasileira, todos unidos. E se calhar sarar essa fratura é bem importante na nossa sociedade. António Filipe, já votou contra a sua convicção pessoal por disciplina partidária? Não, errada não está. Não. A minha convicção é de que a integração numa entidade coletiva errada não está. A todos e nos enriquece a todos. Temos de nos saber ouvir. E É verdade, é uma boa maneira de desconstruir o racismo. Uma luz. Imaginem, a malta é toda muito racista e têm que ir todos de volta para a terra deles e depois de repente estão a festejar os golos de um bacana que é filho da consequência da multiculturalização. Portanto, não se percebe muito bem. Principalmente esses grunhos que estão constantemente a dizer esses gajos, não sei o quê, esses africanos, esses brasileiros, esses gajos do Bangladesh, e depois de repente, quando vão a um estádio de futebol, o racismo fica cá fora. É bastante estranho. Alguns não, né? Alguns continuam a ser racistas. Mas também é um racismo seletivo. Porque se for um gajo da outra equipa, é um merdas, é um não sei o quê, é isto e aquilo. Se for um gajo da equipa deles que marca golos, é o maior. É isto, pá. É um racismo seletivo. Nos possa conduzir a algum caminho. E, portanto, não há nenhuma oposição entre a minha consciência e a minha inclusão num trabalho coletivo. Isto é válido a nível partidário, mas em termos gerais da nossa própria vida. Sim, são portugueses, mas as famílias são originárias de outros países. Não precisam de ser todos portugueses com as raízes em Portugal, percebes? Imagina, claro que são portugueses, sim. São pessoas que nasceram cá, são portugueses. A realidade é que a maior parte das famílias dessas pessoas, muitas delas até não são famílias de portugueses, são famílias de outros países. Isso não tem problema nenhum. Assim, são tão portugueses como eu ou tu. Não ouve os outros e que não aprende com eles, fica vítima das suas próprias limitações. Mas para esta malta não. Jorge Pinto, percebes? Esta malta só não tem direito a ser português. Tanto como antes me lembro, não. Até porque eu acho que o voto útil... Vamos lá Que é ver, disparatado. aquilo que o Carlos Mas isso, Daniel olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu já desisti de tentar convencer malta a deixar de ser assim. Tipo, eu acho que isso vem de berço, vem de raiz, vem de educação. Pá, não vale a pena, mano. Grunhos will be grunhos, tipo, e as pessoas vão continuar a ser pessoas. Eu acho que isso nasce convosco, mano. Tipo, nasce convosco, literalmente. Tipo, vocês não serem uns merdas autênticos nesta questão, é tipo, nasce convosco. Não vale a pena. Se vocês quiserem ser uns racistas do pior, vocês vão ser uns racistas do pior. E se não quiserem, não vão. Pronto. É só ser uma pessoa empática, também é uma coisa que nasce convosco. Tipo, não, mesmo, acho que nem tem a ver com a educação. Acho que nasce mesmo convosco. Serem pessoas empáticas com os outros, nasce convosco. Serem uns gajos que estão sempre a mandar vir e a dizer tudo e mais alguma coisa, tipo, nasce convosco. Não vale a pena. Por voto útil, certamente não. Aquilo que é o voto útil, não disse o que no entendi. sentido de eleger alguém que eu acho que seja a melhor pessoa com aquilo que para um eles determinado dizem. cargo. Sim, é também, sempre. isso. Que eu, felizmente, até hoje, votei sempre naqueles projetos que eu acreditava serem os melhores para o país, independentemente dos resultados que as sondagens dessem a esse determinado projeto. E até hoje continuei a dormir perfeitamente tranquilo e de consciência tranquila na noite eleitoral, sabendo que votei útil porque votei no projeto no qual eu acreditava, no qual me revia e no qual eu acreditava que era melhor para o país. Também por isso, o voto útil no dia 18 é na minha candidatura. Humberto Correia, o que é que o faz levantar a voz mais depressa? A injustiça ou a falta de respeito? A pobreza. Ah pá. A pobreza. Ah pá, isto é tão clichê, que estranho. Não quero resolver o meu dilema. Injustiça ou falta de respeito, não escolhe A uma. pobreza e a miséria de muitos portugueses. Pronto. Muito bem. André Pestana, já sentiu que uma greve foi longe demais? É assim, ao contrário de outras estruturas sindicais, como saberá, o STOP também mudou o paradigma sindical a nível, pelo menos, da educação. Ou seja, somos um único sindicato, por exemplo, que tem mandatos consecutivos definidos para os seus dirigentes e as decisões das lutas estruturalmente são decididas não tinha que por ser quem do trabalha stop. nas escolas. Exatamente. Por isso, mesmo a greve por tempo indeterminado, se calhar é uma coisa que vai surpreender muita gente, mas eu repeti isso inúmeras vezes, a greve por tempo determinado começou a 9 de dezembro de 2022, não era a proposta do André Pestana ou da direção. Foi, digamos, a proposta mais votada por milhares de professores. Ou seja, isto é que é o real sindicalismo, estar ao serviço da maioria e não de interesses Manuel pessoais. João Vieira, qual foi a coisa mais séria que já disse e que ninguém levou a sério? Eu acho que das coisas mais sérias que eu falei não. foi o direito. Primeira volta vou votar com o Trim, depois logo vejo.
O que é que acontece? O direito à felicidade, que eu afirmei aqui, ser inscrito na Constituição. Eu Acho que não isso é uma vi, coisa mas bastante séria. soube que foi. Acho que a felicidade é aquilo que nos faz estar verticais neste mundo. Não quer dizer que horizontais não estejamos bem em determinadas situações ondulantes, não é? Mas, basicamente, essa pergunta é uma muito boa pergunta, é uma maravilhosa pergunta, e queria só deixar aqui ao eleitorado uma coisa, uma palavra que é só desiste se for eleito. E desculpem-me eu acabar esta minha pequena incursão aqui, neste maravilhoso conjunto de jogadores. Parecemos uma equipa de bola, 11. Gostei muito de estar aqui, gostei muito de conhecer todas as pessoas que aqui estão. Gosto muito de Portugal, acho que Portugal é um maravilhoso país. Acho que tem... Eu acho que este senhor foi fazer turismo para as presidenciais. Não. Muitas possibilidades de sucesso e parabéns a todos. E eu gostei Já não tenho essa responsabilidade. Sabes? Já me desmarquei daí, pá. muito também de os ter a todos na RTP, na Televisão Pública Portuguesa, falando para todo o mundo português e dizendo o que propõem em várias áreas para a Presidência da República. São 11 os candidatos, estiveram todos na RTP por uma vez esta noite. Agradeço a presença dos candidatos e Pronto, ganda bacanal é o que eu tenho a dizer, este debate, pá. Que bacanalzão.